Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo com mais uma temática relacionada aos processos de educação, de ensino e aprendizagem, porque a gente sabe que ensino e aprendizagem são inseparáveis. Se tiver um bom ensino, mas não tiver aprendizagem, o ensino foi estéril. Então, a aprendizagem é fundamental para que o ensino seja significativo. E todos nós aprendemos nos cursos de pedagogia a necessidade do professor, primeiro, ter uma intenção de ensino. Todo professor e o padre também. O padre, quando entra no altar, ele tem uma intenção de ensinar a palavra de Deus e já sabe o que vai fazer. Então, do mesmo jeito, o professor tem que ter uma intenção de ensino. É por isso que ele faz um planejamento e nesse planejamento ele elenca imediatamente um objetivo geral. Por exemplo, eu quero nessa minha aula ou nas aulas desta semana da minha disciplina que os alunos aprendam isto. Isto é o objetivo geral. Agora, eu vou ter objetivos específicos. O objetivo geral é a competência. Qual é a competência que eu quero que o meu aluno atinja com este meu ensino? Agora, as habilidades são os passos que eu vou dar para ele se tornar competente nesse novo saber. Então, esses seriam os objetivos específicos. Mas acompanham os objetivos a minha metodologia. Qual o método que eu vou usar? É aula expositiva? É aula dialogada? É produção de texto? É um filme para discussão? Ou é um método de pergunta e resposta, de você opor a classe, de fazer uma contraposição para poder criar o espírito crítico nos alunos? Então, feito o método, aí você vai avaliar. É o tema dessa minha palestra, avaliação formativa, que é diferente de exame. Aliás, avaliação todos nós fazemos. Quando a gente encontra a pessoa pela primeira vez, a gente faz uma avaliação de cima para baixo da pessoa toda, por dentro e por fora. É uma avaliação segundo o senso comum. É claro que depois você vai conhecer a pessoa com a convivência. E tem até o ditado que diz: as aparências enganam. Mas a avaliação é fundamental. E a avaliação não tem nada a ver com o exame. Por isso que a gente está se detendo na avaliação formativa. A avaliação classificatória, ela tem a finalidade de dizer quem é o melhor e quem não está bem. É o exame. Por exemplo, o Enem é Exame Nacional de Ensino Médio, não é avaliação. O Enem é para os melhores, os que sabem mais, entrarem no curso superior. Quando você vai fazer uma seleção para um trabalho, você também vai fazer um exame. Você vai selecionar uns e vai dispensar os que sabiam menos. Mas no contexto de sala de aula, se faz a avaliação. E o que seria a avaliação? Existem muitas definições. Eu gosto muito da de Jussara Hoffmann e também do professor Cipriano Lucchesi. Ele define a avaliação como um juízo de valor para se tomar uma decisão. E realmente é isso. Quando você está avaliando a pessoa, ou quando você está avaliando saberes, você vai ter um juízo de valor para poder tomar uma decisão. Então, por exemplo, você vai avaliar se o seu aluno sabe produzir narrativas. Para ele produzir narrativa, ele tem que saber que a narrativa, se ela for linear, ela tem que ter começo, meio e fim, ela tem que ter personagens. Dentre os personagens, ela tem que ter os protagonistas e os antagonistas e os figurantes. Tem que ter um tempo onde se passa a narrativa, tem que ter um espaço físico, tem que ter um enredo, tem que ter um clímax e tem que ter um desfecho, senão não é narrativa. Então, se você vai avaliar isto, então você tem que ver até que ponto os alunos têm proficiências para entender esse assunto.
Ou seja, a avaliação formativa vai lhe dar os pontos para você fazer um julgamento da aprendizagem do seu aluno e tomar a decisão. Qual é a decisão? Não, esse aqui não aprendeu tudo. Então eu vou reensinar de outra maneira para que ele aprenda o que ele não aprendeu. Isto é o que nós professores fazemos na sala de aula. A avaliação é para isso. Porque a alegria do professor é que todos os alunos aprendam. A aprovação é só uma consequência. Mas o professor, a alegria dele é que o seu ensino seja frutuoso e não estéril. Por isso que ele avalia sempre. Por isso que a avaliação ela é formativa e contínua. Se dá continuamente, não para a nota. A nota é a consequência. Mas para que o professor faça o julgamento e para que ele tome a decisão de reensinar e de replanejar. É o reensino, para que todos aprendam, porque nós estamos ali para que haja aprendizagem. E essa aprendizagem não deve ser só uma aprendizagem decorada, mas deve ser uma aprendizagem que dê proficiência ao aluno de resolver problemas. Portanto, que ele tenha o seu próprio discurso. Eu tenho muito medo de aluno que reproduz professor e que reproduz livro didático. A gente tem que trabalhar nossos estudantes para que eles tenham o seu próprio discurso e, a partir da teoria, eles saibam resolver problemas. Por isso que eu queria trazer aqui 2 pontos importantes que a gente não pode esquecer, que é a questão do erro e da dúvida. Nós temos que ver o erro de maneira otimista. Não é feio errar. Todo mundo erra. Eu vejo o erro de maneira otimista. Porque se a pessoa errou, é porque ela tentou acertar. Então, depois que o professor reensina, a pessoa não vai errar mais, vai aprender. Ruim é quando a pessoa não faz nada. Então, o erro não é para reprovar. O erro é para o professor tomar a decisão de reensinar, para que o estudante aprenda. E se o estudante errou, é porque ele tentou fazer. E o outro aspecto importante é o da dúvida. Quem não tem dúvida não está interessado, não está estudando. Quem está estudando tem dúvida. Então, às vezes nós entramos com a nossa aula toda pronta. Acontece comigo. Mas aí o aluno me pergunta: padre, professor, eu não entendi isso aqui. Então eu deixo minha aula de lado e vou montar minha aula todinha em cima da dúvida. Porque a dúvida é o momento de aprendizagem. Porque o nosso estudante está querendo saber aquilo. Então, quando você monta a aula em cima da dúvida, todos aprendem, não vão esquecer mais e o ensino vai se tornar um ensino ressignificativo. Antes de concluir essa minha fala sobre a avaliação formativa contínua, que tem como base a aprendizagem e não a reprovação, eu queria também mostrar a vocês esse livro que eu tenho publicado pela editora Vozes. É um livro que sai muito, chama-se Práticas Pedagógicas para o Século XXI. E o subtítulo, A Socio-Interação Digital, que a gente não pode mais deixar o mundo digital fora das nossas práticas pedagógicas. Mas, por outro lado, a gente não pode virar máquina. Por isso que o segundo subtítulo é O Humanismo Ético. Ou seja, a máquina está a nosso favor, porque a máquina trabalha com sintaxe, com relações, com links. E a nossa mente humana é que trabalha com semântica, dando sentido às coisas, inclusive dando sentido às máquinas. E aqui nesse meu livro, da editora Vozes, Práticas Pedagógicas para o Século XXI, na página 44, eu não vou ler para não ficar cansativo, só um pedacinho, mas vocês vão encontrar entre a página 44 e 46 o que é que eu falo aqui sobre avaliação. Só um pequeno trecho. No finalzinho da página 44. A avaliação do professor deve ser realizada ao longo de todo o processo didático, a partir de vários instrumentos, testes, trabalhos, oralização, produção de textos, participação, interesse,
originalidade nos questionamentos seminários. O importante é o novo conhecimento ser constituído e aprendido de maneira conjunta, com a finalidade funcional de aplicá-lo no cotidiano para a transformação social. Por sua vez, como eu falei agora, o erro deverá ser otimizado, pois será sempre uma tentativa de acerto. Com o erro também se aprende. Aí eu vou falando da avaliação punitiva, classificatória, que é exame e que não leva à aprendizagem. E sugiro ainda, se o professor identificar elementos que facilitem a aprendizagem do aluno, ele deve mudar o seu planejamento em favor da aprendizagem. É por isso que esta nova visão de avaliação não depreciativa, não classificatória, torna-se uma oportunidade de verdadeira aprendizagem e de reflexão conjunta dos formandos e dos formadores, sem esquecer que a avaliação está em função da aprendizagem e que é sempre um juízo de valor para uma tomada de decisão de maneira otimista, para que nosso estudante aprenda e possa pôr em prática para melhorar sua qualidade de vida. É isso aí por hoje deste meu livro. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando os 3 Cs. Vamos curtir o vídeo, comentar o vídeo e também compartilhar com os amigos. Obrigado.